Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na manhã desta sexta-feira, dia 9/5 de 2025, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco. E esse vídeo, é claro, nós vamos dedicar muito do tempo dele para poder falar sobre a nova contratação do Vasco da Gama, porque Fernando Diniz é técnico do Vasco, mas é claro que nós vamos trazer alguns detalhes exclusivos desse contrato, multa rescisória, exigências, bonificação. Vamos falar também de quando esse contrato vai ser assinado, quando o Fernando Diniz já vai poder estar à beira do campo para poder treinar o Vasco, quais são os profissionais que irão chegar e também a expectativa de quem já trabalhou com o Fernando Diniz, olhando para esse elenco do Vasco. Bom, segundo aí lá o Seleção Sport TV, tem gente acreditando que o Diniz pode trazer sim uma solução, lembrando que o Vasco hoje treina, pelo menos lá em Salvador, Bahia, para poder enfrentar o Vitória amanhã. Eu já te falei quem é que vai apitar esse jogo. Rapaz, tem aí um árbitro polêmico que a gente sempre pega no pé, mas tomara que ele faça uma boa arbitragem. Lembrando que a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro vem aí e o Vasco joga no sábado às 18h30, se eu não estiver enganado, e ainda vamos falar muito aqui sobre esse jogo entre Vasco e Lanús, porque olha, já estão vendendo até o ingresso para a partida. E você acha que a vida na Sul-Americana só tá difícil pro Vasco? Vou te trazer aqui, né, pelo menos a 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, porque teve muita gente se enrolando. Vinheta e já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida vascaíno, desde já agradecendo aos quase 106 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like. Lembre-se, o seu like, para você que gosta do meu trabalho, ajuda muito a esse vídeo chegar até mais vascaínos. Tem um tempão que eu não faço aquela campanha do like. Será que a gente consegue botar aqui 3 mil likes? Então deixa o seu like aí que vai me ajudar. Uma outra coisa, no final de tudo, comente à vontade. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se quiser fazer a boa, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos diários e 2 lives, e ontem nós começamos aqui no novo horário, as lives da noite. Começamos aqui a partir das 7 da noite, teve o França ali, teve o Chuchu, teve o Amadeu, nós vamos trazer também alguns convidados, então foi uma live bem bacana. Marque na sua agenda, todo dia às 7 da noite, terá live aqui no Na Torcida Vascaínos. Claro, dia de jogos, igual sábado, a gente vai, né, transmitir o jogo, e no domingo a gente vai colar aqui também, beleza? Agora, para não ficar somente aqui nos meus pedidos e também nos meus recados, vamos aqui para aquilo que interessa. Não é o ingresso. Primeiro vamos embora falar da contratação do técnico Fernando Diniz. Para quem acompanha aqui no canal, nós fomos um dos primeiros a falar que o Vasco já tinha abrido negociações com o Diniz, que já tinham marcado reunião, encontro, que o Diniz chegaria no Rio para poder se reunir com Pedrinho e companhia na quarta-feira passada, negociação que durava já 2 semanas aproximadamente, e ontem foi a boa, noticiado pelo GE, o Vasco contratou o Fernando Diniz e a diretoria conseguiu um acordo ali para poder diminuir valores que estavam nessa negociação. Lembrando que o Diniz, ele fica no Vasco até dezembro de 2026, claro, se der certo, né? Se não der, a gente já sabe como é que acontece aqui no Vasco, também no futebol brasileiro. Lembrando, mais uma coisa importante, é sobre alguns detalhes desse contrato que nós conseguimos de forma exclusiva, não desconsiderando informações de outros jornalistas, mas a gente vem acompanhando isso há muito tempo. Nós fomos o primeiro a falar que o Diniz iria receber R$1 milhão, não iria baixar a pedida, e se confirmou. Muita gente falou em 2 milhões, na minha informação, naquilo que nós apuramos aqui, nunca teve essa história de 2 milhões, era 1.200.000 e caiu para 1 milhão, eu também acho muito difícil pedir 2 milhões e descer para 1 milhão, tirar R$1 milhão. Bom, isso aqui é só a minha opinião, mas cada um tem a sua apuração e eu respeito. Uma outra coisa que nós vamos falar aqui, nessa notícia que nós trouxemos também de forma exclusiva, são sobre os valores da multa rescisória, a bonificação ou as bonificações que o Diniz pode receber no final da temporada e também as exigências que foram feitas. Então vamos lá, multa rescisória, 5 milhões até dezembro de 2025.
3 milhões até junho de 2026 e 2 milhões até dezembro de 2026. Lembrando que, se o Diniz ficar até 1º de janeiro, não for o término do seu contrato, o Vasco ali vai ter que pagar 2 milhões, mas também eu acho muito difícil no último mês, só se tivesse, cara, dando muita coisa errada, isso já para o ano que vem. Outro detalhe é que esse ano o campeonato vai até dezembro devido ao Super Mundial. Agora também não sei se, no caso, no ano que vem o Campeonato Brasileiro vai até dezembro, porque geralmente termina ali quase no final de novembro o Campeonato Brasileiro. Vamos ter que ver, né, como é que fica esse calendário. Mas voltando para cá, para nossa realidade de momento, bônus por classificação, 1 milhão por qualquer título brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana, 200 mil por vaga na Libertadores. Exigências, nós já tínhamos falado disso. Melhoria no CT, garantia de 2 jogadores que serão indicados, mas entende-se que precisará de mais, reposição à altura das peças que vão sair no meio do ano, garantias de apoio à metodologia a ser aplicada. Então, eles querem ter garantia que terá apoio aí, pelo menos da diretoria, na metodologia, porque o Diniz tem aí todo aquele sistema para poder colocar o seu time em campo, gosta de sair tocando desde o goleiro. Isso daí, olha, Jesus. Vasco conseguiu baixar alguns números. Veja a primeira proposta dos representantes do treinador. Só para você poder ter ideia, a primeira proposta ali, a inicial, era 8 milhões de multa rescisória se saísse em 3 meses. Era 6 milhões de multa rescisória se, no caso, o Diniz ficasse de 3 a 7 meses. E 2 milhões até o final da temporada. Essa apuração nós fizemos junto ali com Amadeuzinho Luz de LED. Agora vamos falar dos profissionais que chegarão junto com o Diniz. Segundo o amigo Diogo Dantas e a ESPN Brasil, o técnico Fernando Diniz chegará ao Vasco com auxiliares. Irei falar um pouco deles para vocês. Essa informação aqui agora é do Matheus Gilbert. Vamos lá. Wagner Bertelli, preparador físico e auxiliar técnico. É o braço direito de Fernando Diniz. É fixo em seus trabalhos. Então, além de auxiliar técnico, aqui o Wagner Bertelli, ele também é preparador físico. Será que ele vem como preparador físico e bota aí, no caso, meu Deus, o Daniel Félix para vazar? Ou será que vão trabalhar em conjunto? Daniel Félix, que é um preparador físico permanente do Vasco. Ricardo Colbachini começou a carreira no Internacional, foi auxiliar técnico de Abel Braga em alguns clubes e em 2025 foi treinador do Rio Branco do Espírito Santo. O time até conseguiu desempenhar bem, mas não ganhava. Ah, tá. Desempenhava bem, mas não ganhava. Evandro Fornari começou a carreira no Atlético e desde então se tornou auxiliar técnico e treinador de Thiago Nunes. No momento está na Universidade Católica do Chile, ou no momento estava, né? Porque agora vai fazer parte também da comissão técnica do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz assinará, no caso hoje, o contrato com o Vasco válido até o final de 2026. E resolvendo as burocracias finais, Fernando Diniz deve começar a sua segunda passagem como treinador do Vasco na próxima segunda-feira. Cara, eu acho muito difícil ele conseguir extrair alguma coisa, vai ter que levar o Felipe junto com ele, porque o Felipe que vai estar, já vou falar sobre isso, mas o Felipe que vai estar sábado, e detalhe, o Diniz vai chegar no domingo ali, para poder, no caso, ser apresentado para o elenco, se é que domingo também é dia das mães, esses caras não vão estar de folga. Eu acho que os trabalhos só começam realmente na segunda-feira, e dá um treinamento, para ele já poder estar diante do Lanús, é o que informa o Bruno Murito. Fernando Diniz fará a sua estreia pelo Vasco na próxima terça-feira, 13, contra o Lanús. O técnico mandará seu primeiro treino no domingo, após a partida contra o Vitória. Então, quer dizer, o Vasco vai estar no CT domingo. E aí também é dia das mães. Mas, cara, para mim vai ser só uma apresentação. Uns dizem que vai começar segunda, outros dizem que vai começar domingo. Vamos ter que aguardar. E agora aqui o Felipe Melo vai trazer a sua opinião, o que ele acha sobre o Fernando Diniz
e também se esse time do Vasco pode melhorar. Lembrando que o Felipe Melo ficou ali um bom período sendo treinado pelo Diniz, naquela sequência lá do Fluminense, chegaram até ser campeão da Libertadores. Vamos ouvir. O que os atletas fizeram. Ontem foi realmente um vexame absoluto que o Vasco fez, né? Para o seu torcedor, o que os atletas fizeram. Gostei muito da entrevista, depois a gente vai ver do Verratti, quando terminou o jogo, colocando a cara dele como capitão e líder. Ele ainda falou assim, olha, eu queria falar muito mais coisa aqui, mas o que eu estou falando aqui, eu já falei no vestiário. Eu estou externando algo aqui que eu já falei no vestiário. Então, assim, essa derrota realmente fez com que o presidente do Vasco, no caso o Pedrinho, falou, vamos agilizar, porque se tem algum problema de dinheiro agora, temos que trazer o que nós temos de melhor. Não pode deixar de competir, já não pode deixar de competir, agora entrar dentro de campo. Acho que o resumo do jogo é o gol de um atleta de 1,59 m, à frente do lateral esquerdo do Vasco, do Piton, e o Piton sem fazer absolutamente nada. Isso mostra a falta de vontade do atleta dentro de campo. Porque se o atleta ele está focado, como o Lucas Evangelista, você vê, faz a leitura corporal, fala assim, o cara está focado. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Palmeiras dentro de campo, o cara está assim, a gente vai ganhar a qualquer momento. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Vasco, parece que o cara não está nem em campo, não estou competindo, não estou jogando. Né? É passivo. Então, assim. Olha isso, gente. Os caras conseguem enxergar. É complicado, assim. O que aconteceu com o Vasco ontem, mas a gente vai falar muito sobre isso, assim, vai muito além do campo. Vai muito eu além acho do também. Campo, sabe? Assim, quando eu vejo a entrevista eu acho também. após um jogo falando de um ativo do clube, que é o Capasso, sabe, assim, eu acho uma entrevista equivocada da parte do hoje treinador do Vasco, porque o Capasso é um cara que é ativo do clube, que tem amigos dentro do clube, existem outros caras estrangeiros que com certeza gostam do lado dele lá dentro. Como que será que isso entrou dentro do vestiário? Né? Fazendo agora a leitura do atleta. Poxa, mas o treinador vai falar de um cara que é nosso companheiro, mal assim, mas pra que externar isso? Aí essa briga que está tendo hoje de um dos maiores ídolos da história do clube, do Edmundo, com o próprio presidente, o Pedrinho, sabe? Então, assim, tudo isso influencia para um vestiário em chamas. Essa é a mais pura verdade. Já não anda bem das pernas, já tem tanto tempo sem conquistar um grande título, já tem tanto tempo, poxa, sem fazer uma temporada na qual você fala, nossa, uma temporada digna de elogio. E com tudo isso, ainda tem todas essas brigas, ainda esses problemas para dentro do vestiário, então é muito complicado. A gente pode ter certeza que o próximo jogo do Vasco com o Diniz, se realmente acontecer, e vai acontecer, pelo que eu penso, o Diniz vai mudar totalmente o ambiente do Vasco. Ele vai fazer esses atletas... Vitória sábado. Vitória sábado. Porque se nós pensarmos... Fora de casa, no Barradão. Se nós pensarmos... Eu tenho alguns amigos vascaínos, nós estávamos conversando, e eu falei, cara, o time do Vasco não é... Meu modo de pensar, se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não. Pelo amor de Deus, não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o 8º colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não vai brigar para não cair. Vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim... eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol. E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco para jogar contra um time como o Porto Cabelo, com todo respeito, né? Para tomar 4 gols dele sem competir, sem nada. Então, eu jamais vou deixar de criticar a falta... de algum atleta, né, ou de um time de compromisso com o seu próprio time, sabe? Assim, porque isso é feio. Essa impressão que passa pro externo é feio demais. O torcedor do Vasco, eu não sou o torcedor do Vasco e eu fiquei ontem indignado quando estava assistindo. Eu estava no carro assistindo, voltando de um lugar com a minha esposa, e eu estava assistindo um jogo no carro e eu estava indignado com a falta de compromisso. E meu amigo vascaíno mandando mensagem, cara, tá vendo isso, tá vendo? Eu falei, cara, é impressionante o que está acontecendo. E eu sei que eles estão sentindo isso aí, mas de fato tem que mudar para ontem, porque... assim, já não dá nem para dizer, assim, o Vasco, eu cresci vendo o Vasco gigante. Eu cresci vendo o Vasco gigante. Hoje, será que o Vasco continua sendo esse gigante ou já é um gigante adormecido? É uma pergunta que eu faço. Gera um bom debate. Porque tem história de gigante. Torcida gigante. Tem torcida gigantesca. Tem torcida gigantesca. A torcida do Vasco é o que segura hoje a instituição. É a torcida do Vasco. E não importa se está na segunda divisão, se está brigando para não cair, em São Januário ou no Maracanã, vai colocar 70 mil pessoas, 40 mil pessoas, não importa onde estiver, vai estar sempre junto com o Vasco. O que faz o Vasco gigante continua lá e não vai sair Exatamente. Nunca, né? O problema é, às vezes, quem passa por lá e não honra essa camisa do jeito que tem que honrar. Agora, eu vou te falar. Com a chegada do Diniz, e assim, eu dou minha cara a tapa de que o próximo jogo do Vasco, pelo menos a atitude, você vai ver dos atletas dentro de campo. Não importa se vai ter um dia de treino, 2 dias de treino, 3 horas de trabalho, 3 horas de reunião e vídeo, o Diniz vai fazer esse pessoal pelo menos correr e lutar pela camisa do Vasco. Tá aí, né?
Felipe Melo trabalhou muito tempo com o Diniz, conhece bem o treinador, deixando as credenciais e também isso, cara, para você ver, né? O cara que teve formação no Flamengo, ganhou títulos ali, encerrou a carreira no Fluminense, indignado. Imagina você, torcedor, e eu vendo o jogo, né? Se o cara que não tem vínculo afetivo estava indignado, imagina para quem está. E, bom, essa postagem aqui eu não ia nem comentar, né? Mas quem está aqui conosco sabe quanto tempo que a gente veio cobrindo a situação do Diniz. Fomos o primeiro a falar que só faltava assinar, trouxemos de forma exclusiva. Fomos os primeiros a falar que a pedida do Diniz foi de 1 milhão e o Vasco tentou convencer o treinador a baixar a sua pedida, mas o Diniz não aceitou e vai receber 1 milhão. Muita gente tentou desviar esse foco, todo mundo deu uma notícia, mas créditos. Mas o que me assusta, rapaz, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso daí que me assusta. Tem muita gente boa também no meio da imprensa que sabe, mas aí os caras preferem também não falar. E pra gente, eu também não sei também se é vaidade. E pra gente poder seguir, lembrando que o Diniz não vai estar nesse jogo. Aqui está já, no caso, rapaz, eu tô no post errado, tá bom? Nós vamos falar aqui, da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só um minuto. Então vamos lá para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, sábado, vamos com Fortaleza e Juventude às 16 horas, Mirassol e Corinthians às 18h30 e também às 18h30 aqui no nosso canal terá nossa transmissão que começará a partir das 17 horas. O nosso pré-jogo, jogo amanhã começa às 18h30, é a hora que a bola vai começar a rolar. Vamos ter também às 18h30 amanhã Grêmio e Bragantino e para poder finalizar Flamengo e Bahia às 21 horas. Já no domingo, Sport Recife e Cruzeiro, Palmeiras, às 17h30, tá? Sport Recife e Cruzeiro vai ser às 16 horas. E também aqui, ó, às 17h30 do domingo, vamos ter Palmeiras. Rapaz, o clássico aqui, né? Palmeiras e São Paulo. E também no domingo, às 17h30, Atlético Mineiro e Fluminense. Para fechar a rodada no domingo, Botafogo e Internacional. Esse jogo aqui vai pegar, o Botafogo precisa vencer e a vida do Internacional também não tá fácil. E Santos e Ceará. E aí é claro que eu vou torcer pro Ceará, tá? Só lamento pro Santos. A gente pegou essa antipatia do Santos, né? Desde daquela época lá de 2023, que eles falaram uma porção de coisa. E pra gente poder finalizar, apesar do acerto com o Diniz, o Vasco ainda será comandado por Felipe diante do Vitória. O elenco treinou hoje na Venezuela, no caso ontem, e segue direto para Salvador. O novo técnico assume o time no domingo, pela manhã, no CT Moacir Barbosa. Então o Vasco terminou a sua preparação contra o Vitória no dia de ontem e hoje, sexta-feira, chega, deve descansar, acho que não vai ter treinamento hoje e a galera já se prepara para o jogo de amanhã. E para a gente poder finalizar, lembrando que o Verrete tem que fazer a boa, porque ó, Flamengo, Lanús, Cruzeiro, Operário e Puerto Cabello passou em branco, o Verrete precisa de novo encontrar o caminho das vitórias e também dos gols, né? Porque quando o Verrete também não faz gol, o Vasco não vence. E olha só, para essa partida, nós vamos ter aqui um conhecido, sabe? Um conhecido da torcida. O Wilton Pereira Sampaio vai apitar esse jogo. O Wilton tá aí de novo na ativa, né, rapaz? Bruno Rafael Pires, juntamente com Fabrini Bevilacqua Costa, rapaz, Bevilacqua Costa. Nunca ouvi esse sobrenome na vida. E ali, né, o VAR vai ficar por conta do Daniel Nobre Bins. E pra gente poder finalizar, vamos falar aqui rapidinho de Sul-Americana, porque olha aqui, ó, que rodada desastrosa pros brasileiros na Sula. Absolutamente nenhum time do país conseguiu vencer. Teve goleada, empate em casa, eliminação. Tá feia a coisa. Rapaz, a goleada ficou por conta do Vasco, né? Meu Deus do céu, que vergonha. E falando ainda sobre Sul-Americana, só para poder fechar o pacote, já tem informações sobre ingressos vendendo para Lanús e Vasco. Isso daí vai marcar a 5ª rodada do Grupo G. Esse jogo vai acontecer na terça-feira e é claro que nós vamos transmitir aqui.
Então já passei aquele pente fino, te mantive atualizado com tudo que está rolando de importante no Vasco. Nesta manhã de sexta-feira, trouxemos aqui também já esse dossiê do Fernando Diniz, quanto vai ganhar, qual é a multa rescisória, a bonificação, as exigências. E detalhe, entre as exigências, acho que eu esqueci de falar, né? Ele pede aí 2 jogadores, mas no vídeo da tarde eu tenho uma outra informação sobre jogadores possíveis que podem aí, né, o Diniz pedir, sabe? Eu não vou falar o nome dos jogadores, porque a gente está aqui estudando, né, se a gente fala esses nomes ou não, que já vazaram pra gente, mas nós vamos falar pelo menos as posições para poder ter um entendimento do que o Diniz quer aí para a temporada de 2025, principalmente para a janela que vai abrir agora no meio do ano. E também hoje ainda nós vamos vir aqui para nossa live das 10h30, então cola conosco aqui, vou meter o meu pé, agora vou dar aquela descansada, 00:25, aqui tô terminando esse vídeo para subir às 5h30, tá aí, né? Missão dada, missão cumprida, eu falei que nós iríamos voltar e voltamos aí com a graça do Senhor, beleza? Beijo no coração, tô metendo o meu pé e eu fui que fui, galera!